Agora a gente vai entrar num outro conceito teórico que é extremamente importante para a disciplina de cinética e cálculo de reatores ou de bioreatores, que é aquele termo de velocidade específica de reação, o RA. Da onde que ele vem, o que que ele representa, como que a gente pode aplicar ele, como que ele varia, do que ele depende, né? E essa é uma das coisas mais importantes dentro da disciplina de reatores. A gente vai ter uma breve introdução a isso agora. Depois a gente vai focar em alguns termos mais específicos, porque a gente tem velocidade de reação para reações químicas, a gente tem velocidade de reações diferentes para reações catalisadas por enzimas, e a gente tem velocidade de reação, velocidade de reprodução diferentes também para crescimento microbiano. Todas essas são muito importantes para nós, engenheiros de bioprocessos, porque a gente lida com reações extremamente complexas. Dentro de um bioreator, ao passo que está havendo crescimento de microorganismo, está havendo liberação, pode estar havendo liberação de enzima e catalisando um monte de reações bioquímicas ali no meio reacional, dentro do bioreator, e ao passo que formam-se compostos novos, existem reações químicas acontecendo também. Então não tem como fugir de estudar as três coisas ao mesmo tempo. Vocês, como bons engenheiros de bioprocessos, têm que dominar ou têm que entender que existem sempre as três reações acontecendo. Existe crescimento microbiano, que seria a reprodução, uma reação microbiológica, entre aspas. Existe liberação de enzimas, então existem reações bioquímicas e existem reações químicas. Não tem como fugir das três reações, dos três tipos de reação acontecendo. Então vamos voltar a falar, ou vamos começar a falar, mas de forma bastante introdutória, e a gente ainda voltará a falar disso de forma mais aprofundada, que são as leis de velocidade de reação. Leis de velocidade de reação envolvem, né, esse nosso Rzinho aqui, nossa velocidade específica de reação. Lembrando que ele tem um monte de termos envolvendo ele, né? Então esse termo, vou voltar os próximos dois ou três slides que a gente viu na nossa primeira aula, que são as convenções em relação ao RA. O menos RA, escrito dessa forma, né, representa a velocidade específica. Então, quando a gente fala velocidade específica, seria a velocidade sobre o volume, a velocidade específica de desaparecimento do componente A. Ou, se a gente falar, né, quando a gente vai lá na equação do balanço, entra o acúmulo é igual ao que entra menos o que sai mais o que é gerado, esse g aqui não é a velocidade específica, esse b é a velocidade da reação, velocidade de geração. A diferença do g para o RA é que o RA é específico, é por unidade de volume. Aqui, o g ele é um termo absoluto, certo? Normalmente é melhor trabalhar com termos específicos, com termos por unidade de volume. Quando a gente vai lá para a equação de Monod, a gente tem o μ é a velocidade específica de crescimento celular, quanto que cresce por volume. Tudo bem? Então, no caso do menos RA, então se o menos RA, é que muita gente expressa assim, for igual a um valor positivo, 2, por exemplo, quer dizer que a gente está tendo um consumo, a velocidade de desaparecimento é positiva, ou seja, está tendo consumo. Se o menos RA for negativo, a velocidade de desaparecimento está sendo negativa, então a gente tem uma geração. O Fogler ele expressa muito o termo menos RA. Eu, para mim, acho muito mais fácil usar o RA. Se a gente usar o RA positivo, a gente sabe que se ele for positivo, está surgindo, se ele for negativo, ele está sendo consumido. É muito mais fácil. Mas tudo bem. Então, o termo menos RA é sempre escrito com sinal negativo, é só uma convenção. E as unidades dele são mol por tempo, então velocidade de formação mesmo, né? Mol por tempo. Então, faz 2 mols por segundo, 10 mols por hora, 50 kmols por dia, certo? Por volume, por metro cúbico, por litro, por ml. Então, sempre a velocidade vai ter unidades de velocidade de formação por volume. Tudo bem? E aqui já expliquei lá em cima, né? O menos RA negativo indica que o composto está sendo formado. Então eu bato muito em cima do menos RA porque
ocasionalmente vocês vão fazer exercícios do Fogler, e o Fogler pode usar o menos RA e está expressando, às vezes ele pode ter um menos RA negativo, indicando que o composto está sendo formado. Tudo bem? Continuando, né, com o que a gente viu na primeira aula, o RA então é a velocidade de formação por unidade de tempo, considerando que as propriedades, principalmente a concentração, ela é constante com o espaço, porque o RA a gente vai ver nessa aula que ele depende muito da concentração, certo? Então, o RA ele é uma função da propriedade dos reagentes ou dos micro-organismos. Então, principalmente uma função da concentração dos substratos, da temperatura. Para reações enzimáticas e microbiológicas é extremamente dependente do pH. Para reações na fase gasosa é muito dependente da pressão, embora na fase líquida a pressão exerça pouca influência e é dependente da presença ou não de catalisadores. E aí vira aquele ciclo, né? Porque o catalisador daí pode ser dependente do pH e é dependente da temperatura também. Só que o mais importante é que esse fator ele é independente do tipo de reator. Então, normalmente, essa velocidade específica de reação, né? Ou o termo associado a ela, o K, que seria a constante da velocidade específica de reação, normalmente em laboratórios é realizado em reator batelada, porque é um reator muito mais fácil de trabalhar e muito mais fácil de controlar. Então a gente pega, se eu pegar um Beckerzinho ali, um Erlenmeyerzinho, eu posso transformar isso num reator batelada. Coloco uma agitação, coloco um controle de temperatura, vou lá, coloco a reação para fazer e fico pipetando a reação conforme o tempo passa. Aí eu vou lá, analiso e eu tenho uma curva cinética. Com isso eu consigo determinar a lei de velocidade de reação, que a gente vai ver ainda. E tendo essa lei de velocidade de reação, a gente pode aplicar essa lei de velocidade de reação em qualquer um dos outros tipos de reatores, sejam os ideais, sejam os não ideais. A lei de velocidade de reação, ela é uma lei, ela pode ser estendida, pode sair daquele caso específico onde ela foi tirada e ela pode passar para os outros tipos de reatores. Isso é bastante importante. Então, a lei de velocidade de reação é independente do tipo de reator. Embora, como ela é função dessas coisas aqui, né? Concentração, temperatura, pH, substrato, se dentro do reator, por exemplo, num reator PFR ou num PBR, variar a concentração, aí sim a gente vai ter velocidades diferentes de reação acontecendo em cada ponto. Mas ela é independente do reator. Ela é uma dependência da propriedade do reator ali que ele varia com o espaço. Tudo bem? E na primeira aula eu acabei mostrando algumas leis de velocidade de reação para vocês, embora a gente não falou muito sobre elas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses tipos de leis de velocidade de reação, com cinéticas elementares, cinéticas não elementares e catálise enzimática ou crescimento microbiológico. Tudo bem? Então, a gente já vai chegar nela e muito importante lembrar, e eu acho que é muito, muito importante frisar isso daqui, que essas leis, elas vêm de observações experimentais. A gente não tem como pegar uma reação qualquer, olhar para a reação e falar, bom, essa reação ela vai seguir tal lei cinética ou ela vai se comportar de tal forma. Porque a gente começa né, estudando a cinética elementar e na cinética elementar fica bastante simples. As leis de velocidade de reação elas são bastante simples. Elas são proporcionais à concentração dos reagentes elevado à estequiometria, ao coeficiente estequiométrico de cada composto. É simples assim. E uma cinética elementar é uma reação que ela vai ocorrer em um passo só. Mas nem sempre isso acontece. A vira B pode acontecer muita coisa até A virar B mesmo. Então, aí uma cinética que pode ser elementar passa a não ser uma cinética elementar. Mas a gente já vai chegar nisso daqui. E eu acho que só um parênteses aqui, antes da gente entrar nas leis de velocidade de reação, é que a gente pode ter a lei de velocidade de reação para o composto A, a lei de velocidade de reação para o composto B, a lei de velocidade de reação para o composto C, a lei de velocidade de reação para o composto D. Mas
elas são todas proporcionais. Então, normalmente, a gente calcula, né, uma constante de velocidade só, normalmente associada ao reagente limitante. Vamos supor que o reagente A é o reagente limitante. A gente não vai calcular uma lei de velocidade de reação para cada um dos compostos, uma vez que são proporcionais ao coeficiente estequiométrico. Por exemplo, darei um exemplo aqui. Peguem essa reação. A gente tem 2 NO mais O2 formando 2 NO2. Então, se a gente sabe que a taxa de formação do NO2, certo, é 4 mols por metro cúbico por segundo, quanto que é a taxa de formação do O2? Se a gente sabe que o NO2 se forma a 4 mols por metro cúbico por segundo, para cada NO2 formado, quantos O2 foram consumidos? Metade, não foi? Não tem essa proporcionalidade? Então, se a gente colocar aqui, a taxa de consumo do O2, ela vai ser proporcional aos coeficientes estequiométricos da reação, e para cada 4 mols por metro cúbico por segundo formado de NO2, é consumido 2 mol por metro cúbico por segundo de O2. É bastante lógico isso, né? Vocês conseguem entender isso de forma bastante simples, né? Então a gente não fica... eu até aqui, por enquanto, como a gente está aprendendo, eu vou deixar ali RA ou KA quando a gente estiver nas constantes, só que normalmente a gente não fica expressando em termos do componente. A gente pega o componente, escolhe um dos reagentes, né? Normalmente o reagente limitante, e faz as constantes. Por exemplo, numa reação de equilíbrio, daria para colocar K de ida e o K de volta, simplesmente relacionando uma constante para tudo. E aí, quando a gente for fazer as modelagens, a gente só pondera com os coeficientes estequiométricos da reação. Tudo bem? Então, vamos lá para as nossas definições para RA. Eu vou fazer isso numa próxima aula. Vocês gostam de aulas mais curtinhas? Eu finalizo aqui e na próxima aula a gente começa com as definições de RA. Beleza? Até daqui a pouco.